paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo através desta pré-aula é cooperar com a sua aula na Escola Bíblica Dominical e abençoar com o ensino da Palavra de Deus, amém? E você que não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos também abençoando a sua vida. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição que tem por título A Evangelização Integral nesta Última Hora. É a lição de número 13, que finda o terceiro trimestre de 2016. Nós estudamos uma série de lições sobre o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Com certeza essas lições têm contribuído para a igreja, trazendo uma visão clara e objetiva com relação ao Evangelho de Cristo e a necessidade de anunciar a todo mundo. Nós vemos aqui temas de extrema importância. Nós, no início desse trimestre, aprendemos muitos métodos e também contemplamos grandes desafios. Quem sabe alguém que pôde entender isso após estudar essa lição. Os grandes desafios que nós encontramos em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E agora chegamos no final, onde fala sobre a evangelização integral nesta última hora. O textual, vamos tomar por base, encontra-se em Marcos capítulo 16, versículo 20, que diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando com os sinais que se seguiram. Amém? Podemos afirmar que a evangelização de forma integral iniciou-se com a igreja primitiva. Os apóstolos e todos aqueles discípulos que seguiam a Jesus passaram a anunciar a mensagem de Cristo com grande responsabilidade, com comprometimento, logo após o Senhor ter ressuscitado. Uma vez que todos contemplaram o Senhor, uma vez que todos aqueles discípulos e apóstolos constataram que o Senhor Jesus venceu todas as coisas, inclusive a morte. Aqueles homens e mulheres abraçaram a causa do Evangelho e começou a anunciar Jesus Cristo. Como nós observamos aqui no texto da nossa lição, aqui são eventos decorrentes após a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus deu as recomendações específicas aos seus discípulos, à sua igreja, para que anunciasse o Evangelho. E uma dessas recomendações está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não existe nenhuma classe de pessoas específica aqui no texto que estivesse por fora dessa necessidade de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Então, a igreja que se preze, a igreja que tem responsabilidade com a palavra de Deus, ela tem que regaçar as mangas, no sentido da palavra, e anunciar o Evangelho. Sair do comodismo, sair de quatro paredes, sair de qualquer coisa que tira a visão evangelizadora da igreja e cair no campo anunciando o Evangelho.
aprendemos nessa lição vários métodos. Hoje nós temos vários recursos para anunciar o Evangelho. Só precisamos de ação, do comprometimento para anunciar a palavra de Deus. Naquela época, os recursos eram difíceis. Os meios de comunicação não eram como hoje, nem se comparavam. A extensão do Império Romano, as cidades, todos aqueles objetivos dos apóstolos de ir anunciar o Evangelho em determinados lugares, tinham as suas dificuldades, tinham os seus desafios, tinham as suas fronteiras, mas aquela igreja, ela alcançou até os confins da terra. A igreja anuncia o Evangelho a lugares remotos, a lugares que ninguém poderia imaginar. Os apóstolos, através da igreja, anunciaram o Evangelho. Então, eles alcançaram, pregando o Evangelho, o mundo da sua época. E hoje, nós, como igreja, temos que fazer nossa parte, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A verdade prática diz o seguinte: falemos de Cristo a todos e em todo tempo, lugar, por todos os meios. O que é a evangelização integral? A gente entende que quando se trata de integração, é comprometimento, é compromisso, é dedicação de forma contínua. E, conforme a lição deixa bem claro, que a evangelização de forma integral consiste na proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos. Em outras palavras, é a prática de falar de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Porque não havia nenhuma fórmula mágica, não havia nenhum método mirabolante que a igreja utilizou para ganhar o mundo de sua época nos dias apostólicos. A igreja simplesmente ela adotou o modelo que fora instruída, pelo qual Cristo deixou. O Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, após ter ressuscitado, após ter passado um espaço de tempo aparecendo a vários discípulos, a muitos, ele deu as instruções específicas para a sua igreja. E quando ascendeu aos céus, à vista de todos, ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor deixou uma recomendação bem clara com relação a isso. E a igreja levou esse método a sério, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós vemos aqui, quando a igreja recebeu essa recomendação do Senhor, aguardaram ali em Jerusalém, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados, falaram línguas, e a igreja ali não foi mais a mesma,
porque estava cooperando com ela o Espírito Santo. Alguns até pensavam que por Jesus ascender aos céus, ficaria aqui só ou triste, sem um apoio. Uma coisa é você fazer um trabalho e estar ali sob a supervisão do Senhor Jesus. Mas, com a descida do Espírito Santo, a igreja não teve falta de nada. Porque o mesmo Senhor havia dito que quando ia para o Pai, não ia deixar de forma alguma a sua igreja, os seus discípulos, apóstolos, órfãos, sozinhos, sem suporte, sem apoio. Ele rogaria ao Pai, o Pai vos enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E na descida do Espírito Santo, que encheu toda a casa, todo o solo revestido de poder, falaram línguas. Muitos milagres aconteceram na vida daquela igreja, dos apóstolos, daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Porque eles pregaram o Evangelho com poder. Eles pregaram o Evangelho com unção, com a graça de Deus. Porque a importância do batismo foi justamente para isso. Aquela igreja não era batizada com o Espírito Santo por uma questão de status. Não era um ritual, não era uma iniciação. O batismo com o Espírito Santo foi um revestimento de poder que deu à igreja a capacidade para pregar o Evangelho. Por isso o texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós, com nossas palavras, com nossas habilidades, não teríamos capacidade de levar adiante o Evangelho somente com isso. A igreja ela precisava de um apoio do alto, do revestimento de poder, da presença do Espírito Santo em suas vidas. Então, com essa ajuda do Espírito Santo na vida da igreja, todos ali que estavam inteirados desta promessa e de posse, pregaram o Evangelho. E não havia barreiras, não havia fronteira, não havia dificuldade para aqueles que tinham comprometimento de pregar o Evangelho. Porque a igreja primitiva realmente ela era uma igreja que evangelizava, era uma igreja comprometida com a causa do Evangelho. Então, aquele povo, aquela igreja que serve para nós hoje de espelho, de exemplo, era uma igreja que evangelizava de forma integral. Vamos explicar mais adiante. A igreja primitiva, ela evangelizava de forma integral. Por quê? Vamos observar alguns textos aqui na Bíblia. Como o Senhor Jesus havia dado as recomendações, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando o Senhor deu essas informações, essas instruções aos apóstolos, aos discípulos, a todos que seguiam a Ele, eles saíram, como diz aqui no textuário, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com Ele, o Senhor, e confirmando a palavra e os sinais que se seguiam. Então, a igreja ela evangelizava de forma integral, porque eles tinham a convicção de que receberam a promessa, ou seja, a missão de anunciar o Evangelho. Esse Evangelho trata da salvação em Jesus Cristo, que todo pecador pode alcançar. Eles tinham convicção disso porque o Senhor Jesus venceu a morte. Então, se o Senhor Jesus venceu a morte, eles não poderiam ficar calados ali entre quatro paredes. Tinha que anunciar o Evangelho de Cristo a qualquer custo. A igreja realizou vários
eventos pregando o Evangelho, porque com ela estava cooperando o Espírito Santo. Era uma igreja que recebeu os dons espirituais, a efusão do Espírito Santo. Mesmo perseguida, mesmo com dificuldades, mesmo com oposições de líderes religiosos, de políticos, de autoridades, a igreja ela não cessou de anunciar Jesus Cristo. A igreja recém-nascida ali em Jerusalém, ela anunciou Jesus com força, com garra. E logo se levantaram as perseguições, as oposições. Tudo aquilo dali poderia acabar com a marcha da igreja, se essa igreja estivesse com o seu alicerce em homem, poderia ter acabado. Nós não estaríamos nem aqui falando acerca dela, mas aquela igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, da qual nós nos espelhamos, ela estava edificada na rocha que é Cristo, a rocha inabalável. Então Cristo era a maior fonte de firmeza para aquela igreja. Por isso que eles anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo em meio às perseguições, em meio às oposições daquela sociedade. Porque os sacerdotes, aquelas religiões que havia por ali entre saduceus, fariseus, essênios, zelotes, todo aquele grupo perseguia constantemente a igreja, os escribas, todo esse povo tinha uma rixa contra a igreja, contra o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos em Atos capítulo 5, versículo 42, o seguinte. Atos capítulo 5, versículo 42. Em meio às perseguições, em meio às oposições, prisões, tudo que se levantou contra a igreja a fim de calar, a fim de parar aquele trabalho, acabar de vez. Veja o que aconteceu com a igreja. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Por quê? Aquela igreja era uma igreja que evangelizava de forma integral. Ela tinha a causa do Evangelho no seu coração. A missão que Cristo deu era importante. E a igreja não podia, apesar de viver em tempos difíceis que viviam, não podia parar de anunciar o Evangelho por causa de perseguição, por causa de oposição de líderes religiosos que tentavam neutralizar a marcha da igreja, porque a causa era nobre, a causa era de Deus, a obra é de Cristo. E o importante é que cada crente ele tinha a missão de pregar o Evangelho em seu coração. Uma coisa é você ir com um grupo para fazer uma coisa. Às vezes, em determinadas igrejas, a coisa só funciona se uma boa parte estiver ali para integrar pessoas. Mas no caso da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, da era apostólica, a igreja que iniciou pregando o Evangelho de forma poderosa quando recebeu o revestimento de poder ali no dia de Pentecoste, cada crente, cada discípulo, cada membro ali da igreja
tinha em seu coração a missão de pregar o Evangelho. Cada um tinha a consciência que ele, determinada pessoa, tinha a missão. Tinha que cada um fazer a sua parte. Ninguém naquela igreja queria ficar de fora da tarefa da evangelização. Ninguém queria ficar de fora de pregar o Evangelho. Todos estavam conscientes da responsabilidade. Todos estavam conscientes da missão. E mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade, ninguém abria mão da sua oportunidade de falar de Cristo. Veja o que diz aqui na Bíblia Sagrada, Atos 8, versículo de 1 a 4. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele uma grande perseguição naquele dia contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O que nós podemos observar aqui de interessante nesse texto, que serve para nós de lição, é que o trabalho de Deus, quando estourou aquela perseguição, que até um grande obreiro, um grande personagem ali da igreja chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem piedoso, um homem comprometido com a fé e com a causa do Evangelho, morreu apedrejado. E ali muitos foram dispersos. Alguém poderia até chegar à conclusão de dizer que com a dispersão a igreja acabaria, ninguém mais ia fazer nada com aquele movimento que eles achavam que era desnecessário. Mas a igreja, ela tinha missão e evangelizava de forma integral. O que aconteceu? A dispersão acabou o trabalho de forma alguma. Aonde eles estavam, aonde eles iam, anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. Isso porque cada crente tem no seu coração a convicção, a missão, que ele também tem que fazer a sua parte no reino de Deus. Muitas pessoas na igreja, infelizmente, às vezes ficam esperando muito. Tem que ser o pastor, tem que ser o dirigente da congregação, tem que ser A e B. Mas independente, todos nós temos a missão de pregar o Evangelho. A partir do momento que você entende o Evangelho, você tem essa responsabilidade. Então não vamos ficar na igreja de forma ociosa, ver as pessoas trabalhar, se comprometer com a causa e ficar só olhando de longe, quando na realidade ali na igreja de Jerusalém ninguém se privava de ficar sem anunciar o Evangelho. A perseguição estourou, não tinha liderança para estar ali guiando, mas onde havia crente ali que se espalhou de Jerusalém para as outras localidades, as outras províncias, as outras cidades, onde havia crente, havia ali a expansão do Evangelho. A igreja estava ali presente e cada um anunciava Jesus Cristo. Isso é igreja que evangeliza de forma
Amém? Nós falamos aqui sobre a evangelização de forma integral. Agora vamos comentar um pouco por que o discipulado integral. Nós não podemos pensar em evangelismo sem pensar no discipulado. Não adianta mobilizações evangelísticas sem investir no discipulado. O Senhor nos deu a missão de evangelizar, de pregar o evangelho a toda criatura, mas também nos deu instrução para fazer discípulos. Às vezes, podemos contemplar pessoas que se preocupam muito com estatística de trabalho. Pois era evangelizo, distribuíram tantos folhetos. Os grupos da igreja específicos que saem programados para fazer trabalho de evangelismo, fazem seus movimentos, apresentam seus relatórios, mas muitas das vezes nos importamos mais em ganhar, em mostrar resultados e não nos preocupamos em manter esses que foram ganhos pela causa do Evangelho. Não nos preocupamos em discipulá-los. Na escola bíblica dominical, nós vemos diversas classes ou segmentos. Jovens, adolescentes, com suas faixas etárias, crianças, adultos, de uma forma geral, e tem também a classe de discipulado, com lições específicas. E se tem um investimento importante na escola dominical, todas essas outras faixas etárias, essas lições são importantes, mas uma que merece um cuidado especial é o discipulado. Porque do que adianta você ganhar, evangelizar, pregar, apresentar valores e resultados de pessoas que se converteram e quando pensa que não, essas pessoas que se converteram não passaram muito tempo ali na congregação e acabam se afastando, se dispersando. Porque uma pessoa, quando se converte ao Evangelho, na fé como uma criança, se não darmos o devido cuidado, se não discipularmos, se não ajudarmos a prosseguir no caminho da fé, essas pessoas não vão permanecer. Então, muitas igrejas falham nesse aspecto. Precisamos evangelizar de forma integral. A semelhança da igreja primitiva, que não precisou de métodos mirabolantes, não precisou de coisas inovadoras para ganhar o mundo para Cristo. Precisou apenas levar a causa do Evangelho conforme o Senhor tinha dado as orientações. Mas também aquela igreja, além de ganhar almas para o reino de Deus, ela também discipulava de forma integral. Então, discipular de forma integral é um trabalho importante que não pode ser ignorado. Porque quando você vai discipular, você vai ter todo aquele cuidado de doutrinar com a palavra de Deus de forma integral, o alimento certo da palavra de Deus. A questão da integração, o treino daquele discípulo na obra de Deus e, de uma certa forma, estará formando nele uma identidade. Ele vai ter uma identificação na casa do Senhor por conta de um trabalho
de discipulado que foi feito de forma integral na vida daquela irmã ou daquele irmão. Então, isso é um trabalho importante. Uma igreja que se preze, ela evangeliza de forma integral e discipula de forma integral. Amém? Então, precisamos ter esse cuidado, precisamos voltar os nossos olhares para esses pontos, verificar se nós, como igreja, estamos levando a sério a recomendação que o Senhor Jesus nos deu. Precisamos olhar se a missão que Ele nos deixou estamos fazendo conforme as Escrituras. Porque existem muitas igrejas que estão acomodadas no que diz respeito à evangelização e discipulado. Tem igrejas que crescem muito em congressos, em convenções, em movimentos, em shows e outras coisas mais. Mas quando se trata de evangelização integral e discipulado integral, essa igreja está totalmente alheia. Então precisamos nos despertar com relação a isso. Se um trabalho importante na igreja é a evangelização e o discipulado integral. Que possamos nos despertar com relação à nossa responsabilidade como igreja e atentar para o reino de Deus e a causa de sua obra, que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico olhando, hoje existem tantos pregadores que querem se elevar no cenário evangélico, quer ser famoso, quer ser conhecido, quer ser bem solicitado. Às vezes, os propósitos, os anseios desses que aspiram essa carreira evangelística, às vezes é cachê, uma vida fácil, abastecida de privilégios e recursos que podem obter aqueles que logram da fama. Mas eu quero dizer que esses não têm responsabilidade com o reino de Deus. Esses não têm compromisso com a causa do Evangelho. Se nós queremos exemplo para o ministério da pregação, nós vamos encontrar nas Escrituras com excelência na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, desses homens de Deus, que muitos deles morreram pela causa do Evangelho, mas não abriram mão das suas responsabilidades. Quantos pregadores que chegam diante de plateias imensas, onde tem um número enorme de pessoas ouvindo, pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo de forma simples, porque o Evangelho não é complexo. Quem disse que o Evangelho é complexo? O Evangelho é simples, o Evangelho é tão simples, tão claro. E muitas pessoas às vezes querem complicar. Quantos pregadores, em vez de pregar o Evangelho de forma plena, clara e objetiva, às vezes tentam iludir as pessoas com mensagens mercantilistas, triunfalistas, mensagens que não são mensagens cristocêntricas, mensagens que não têm nenhum apoio bíblico. Às vezes é só autoajuda, às vezes é só a questão de massagear o ego das pessoas, elevar o ego das pessoas. E fica ali uma multidão impedida de ouvir o Evangelho, porque aquele que ministra só se preocupa com uma coisa: a sua atenção
a sua fama, a forma de sacudir o povo, de ver o povo reagir com o seu método, com a sua forma de pregar. E o Evangelho de Cristo, que tem que ser anunciado para a salvação de almas perdidas, fica inutilizado através deste suposto pregador. Que possamos nos despertar que essa lição ela veio não só para instruir, não veio só para ser mais uma lição, mas veio para nos despertar, veio para abrir os nossos olhos. Essa lição ela veio com o objetivo de abrir os olhos de muitos para que a igreja mude a sua face diante do mundo, para que a igreja mude diante das necessidades das almas. Então que possamos levar a causa do Evangelho como missão integral, porque a igreja primitiva, cada crente, cada membro ali, que nem aparece o nome nas Escrituras, onde ele estivesse, ele pregava o Evangelho. Então nós devemos tomar essa atitude, a exemplo da igreja primitiva, que evangelizava e discipulava de forma integral. Quero agradecer a todos os amigos inscritos aqui no canal. Nós temos várias pessoas inscritas, temos pastores, temos irmãs, irmãos, professores que estão aí junto conosco aqui no canal. Então que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenham gostado dessas aulas que nós temos ministrado ao longo desse trimestre. E não vamos deixar essa missão passar um trimestre. Vamos levar isso adiante, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Amém?